Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no Salmo 124, o verso 7. Assim está escrito: A nossa alma escapou, como um pássaro, do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Estas foram palavras de Davi numa determinada ocasião, quando ele estava trazendo à sua lembrança os momentos difíceis que ele atravessou. Davi não teve um caminho fácil. Davi teve muitas situações difíceis e perigosas, adversas e comprometedoras, procurando a todo instante tirá-lo daquela firme comunhão que ele tinha com Deus. E aqui ele está certamente se lembrando de quantas situações que, olhando para si, não via como vencer, como se libertar daquela situação. Fisicamente, tudo estava cercado, tudo fechado. Só estava esperando o momento de Davi tombar para que os seus inimigos pudessem, então, festejá-lo. Esta é a estratégia do adversário, do inimigo. Ele arregimenta pessoas, alimenta nelas esse espírito de opressão, de acusação, de perseguição e tantas coisas que vai procurando minar o caminho da pessoa, cerceando-a, para que ela, pouco a pouco, vá perdendo a sua liberdade e sinta-se cativa e, no entanto, em algumas situações, não tem forças para resistir. Porém, Davi, nós sabemos, ele não tinha em si forças, mas ele tinha um Deus que é a fortaleza, que é o refúgio, que é o socorro, que é o capitão, é o comandante da peleja. É ele que peleja por nós, é ele que guerreia as nossas guerras, se tão somente nós ficarmos na sua dependência. Davi, como tinha aprendido isto com o Senhor, ele certamente, nesses momentos difíceis, era para quem ele olhava e suplicava no sentido de que Deus pudesse mover-se em livramento a favor dele. Aqui ele começa este salmo dizendo o seguinte, no primeiro verso: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Então, a única resposta para o livramento foi a presença do Senhor. Então, o que ele está dizendo? Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, se nós não contássemos com a ajuda do Senhor. Agora, para contar com a ajuda do Senhor, é preciso viver de tal maneira que o Senhor se agrade de nós e venha guerrear as nossas guerras e nos colocar em segurança. Então, o que o salmista diz é: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. E no verso 2 ele aprofunda um pouco mais. Ele diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, os homens que foram arregimentados pelo inimigo, alimentados pelo espírito do maligno, eles sempre vão se levantar contra aqueles que procuram servir a Deus e ser-lhe fiel em todo o tempo. Eles não terão sossego, porque o adversário sabe como arregimentar pessoas, como enganá-las, cegá-las para que elas não compreendam e fazer delas o seu cavalo de batalha para, através dos mesmos, provocar e promover a derrota e a queda daqueles que estão comprometidos com o Senhor. Então Davi diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Olha o que ele diz: veja como era a fúria deste povo. Eles então nos teriam engolidos vivos.
vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O que nos livrou de sermos engolidos vivos pelos homens foi a presença de Deus. A presença de Deus foi o impedimento à ação do inimigo. Ele não quer submeter-se, mas ele não tem poder para confrontar-se com o poder que há na presença de Deus, quando ele se apresenta diante dos seus filhos para caminhar com eles, pelejar por eles e conduzi-los em triunfo e vitória diante destas situações, destas circunstâncias adversas e destes inimigos que se levantam para nos fazer amedrontar-se e, portanto, deixar de crer no Senhor. Mas a única coisa que não podemos abrir é a nossa convicção de fé no Senhor nosso Deus. Crer nele em todo o tempo, mesmo nos mais difíceis, porque na hora difícil, só mesmo o Senhor para vir ao nosso encontro e nos levar de triunfo e de vitória. Então ele diz, eles teriam nos engolido vivo, as águas teriam passado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma, ou seja, deixaríamos de existir. Tal a força e a violência com que os inimigos se levantaram contra nós. O salmista está dizendo. Mas no verso 7, 6, o salmista brada dizendo, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Eles só não conseguiram colocar as mãos em Davi e naqueles que confiam no Senhor, porque Deus era por eles. E, portanto, o Senhor não permitiu. Pelo contrário, quando eles pensavam que tudo estava bem, que eles já estavam certos, já como que cantando vitória antecipadamente, o que é que acontece? O salmista deixou registrado. A nossa alma, que estava presa, à semelhança de um laço do passarinheiro, diz, a nossa alma escapou. Quando parece que estavam para colocar as mãos sobre Davi e sobre o povo de Deus, ele disse, a nossa alma escapou. Por quê? Ela escapou como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. O passarinheiro procura sempre, com laços, com artimanhas, com estratégias, pegar o pássaro para aprisioná-lo. E o pássaro, quando dá por si, ele foge, ele não se deixa capturar. E aqui o salmista disse, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Para o salmista, já estava no laço. Mas o que aconteceu? A presença de Deus, a ação de Deus, ela é de maneira tão poderosa que o laço quebrou. Não pôde continuar resistindo e aprisionando a alma. Então o salmista disse, o laço quebrou e nós escapamos. E nós escapamos. Veja que experiência linda que teve o salmista. De um momento como este, de sofrimento, de ameaça, de ser engolido vivo, de as águas passarem por cima do seu corpo inerte, ele diz que a alma escapou, como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. E por que escapou? Porque o laço quebrou. Quem é que quebra o laço do inimigo? É Deus. Ele desfaz todo o laço. Ele quebra toda a estratégia. O Senhor quebra toda a artimanha do maligno contra o seu povo. E, portanto, a vitória é garantida pelo Senhor. Então, neste versículo, nós encontramos aqui algumas coisas que precisamos meditar e refletir. Por exemplo,
o ser humano, ele está subjugado diante de tantas situações adversas que ele não tem condição de se livrar delas. Estas situações se apresentam como um fim em si mesmo, e a pessoa, se não tiver o devido cuidado, ele vai se entregando a esta sorte de situações. E por estar cercado, ele olha a todo lado e não encontra uma saída. Segundo, torna-se então embaraçado e impotente. Não tem forças de reação. Não tem como se levantar e enfrentar, porque os inimigos são muitos e estão fortemente armados com toda a artimanha do maligno. E as pessoas, então, subjugado diante das adversidades, das circunstâncias, torna-se embaraçado, impotente, fica como que paralisado no lugar, não tem uma reação favorável e, portanto, o que fazer numa hora como esta? É lembrar-se do Senhor, é clamar diante de Deus. Por quê? Porque o nosso socorro, ele vem do Senhor. O salmista deixou registrado aqui, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, eles há muito tempo nos teriam engolidos vivos. Mas em razão do Senhor estar ao nosso lado, o inimigo, não importa quão perfeita era aos olhos dele a sua estratégia, o Senhor estando presente e a nosso favor, nós vamos encontrar na palavra de Deus que só mesmo o Senhor para nos socorrer e livrar. Ele fez assim com Davi, ele fez assim com tantos outros do passado, ele continua fazendo no presente, porque Deus é o mesmo e o prazer de Deus está em livrar o seu povo destas situações perigosas e difíceis que se apresentam como sendo o laço do passarinheiro para prender a alma, para torná-lo imobilizado, sem nenhuma ação. Mas a presença de Deus quebra os laços, tira as prisões, abre a liberdade para o seu povo. Então, só mesmo o Senhor para socorrer e livrar. O salmista deixou claro aqui, dizendo, a nossa alma, ela estava presa no laço do passarinheiro. Ela estava presa. O que fez com que ela fosse liberta foi a presença de Deus. Então ele diz, a nossa alma estava presa pelo laço do passarinheiro. Já como que o nó cerrado. Como escapar de um nó do passarinheiro? O laço que ele fez. Em Quito, nós observamos o que o salmista diz. Em dado momento, quando o inimigo pensava que a vitória dele já estava garantida, a mão de Deus se moveu e quebrou aquele laço. Quebrou o laço do passarinheiro. E o salmista disse, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então o laço quebrou-se pela ação de Deus. Não tem outra explicação. É só mesmo a ação de Deus. Uma vez que o laço quebrou, nós escapamos. Nós agora não estamos presos, estamos agora livres. E agora então, livres do laço do passarinheiro, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos reconhecer com gratidão este grande livramento que nos foi proporcionado pelo Senhor. Não foi outra pessoa, não foi outra coisa, foi o Senhor que com a sua presença quebrou
o laço do passarinheiro e a nossa alma foi liberta. Escapamos. E agora, então, precisamos reconhecer que é Deus que faz estas coisas e reconhecer com gratidão este grande livramento que nós recebemos da parte de Deus. E, por fim, a partir de então, que fomos libertos, livres do laço do passarinheiro, o que temos a fazer? Como estamos livres, e o Senhor foi quem proporcionou a nossa vitória, então nada melhor do que nós nos curvarmos diante do Senhor para servi-lo com toda lealdade, amor e dedicação. Isto é o mínimo que podemos fazer diante de uma situação como esta, de perigo, de dificuldade, um caminho que estávamos presos sem volta, mas a presença do Senhor quebrou o laço. A nossa alma escapou. O Senhor nos livrou, nos libertou, nos deu segurança. E por isso nós o reconhecemos com gratidão. E então o servimos com lealdade, amor e dedicação. Pensando agora, quem sabe neste dia, alguém está sentindo-se como que preso pelo laço do passarinheiro. Uma emboscada, uma armadilha, uma artimanha, uma estratégia maligna, usando pessoas para te cercear, para te cercar, para te minar e te imobilizar, para que você não tenha nenhuma reação. O salmista viveu este momento, mas ele tinha confiança em Deus. E esta confiança em Deus deu-lhe a garantia de que Deus se faria presente no momento mais difícil que ele estivesse atravessando. Se você está atravessando por este momento difícil, clame a Deus, abra o coração para Ele. Ele está pronto a se colocar a seu lado e quebrar este laço maligno que foi armado para prender os teus pés e te colocá-lo fora da presença de Deus. O que o salmista diz é que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito tempo eles nos teriam engolido. Mas com o Senhor presente, o laço quebrou e nós escapamos. Então você também que se acha preso hoje, pode ser liberto. O Senhor pode quebrar este laço, dar a você a libertação e você reconhecer com gratidão o livramento que foi operado pelo Senhor. E como tributo de gratidão, servir a Ele com lealdade, amor e dedicação, em saber que só o Senhor tem este poder, e é o poder da sua presença para livrar-nos de todo e qualquer laço que se armar ou se levantar contra nós. Pensa sobre isto. Se está enfrentando esta situação difícil, clame a Deus, olhe para o Senhor, Ele virá ao encontro, Ele quebrará este laço, Ele moverá a sua mão e dará livramento a cada um daqueles que nele confiarem. Então é preciso atentarmos para isto. O escape do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos, porque o Senhor se fez presente. Pensa, medite sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.